Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Nós hoje vamos tratar um pouco da saúde mental, que é uma pauta muito interessante, que a cada dia tem se tornado mais ainda prioridade na nossa vida. E dentro dessa pauta da saúde mental, eu convidei hoje para vir conversar e nos explicar um pouco o mineiro que acaba de voltar da Inglaterra, formado, especializado em psicoterapia. É isso? Sim. O doutor José Carlos. Muito obrigado, Zé Carlos, por ter vindo e estar aqui com a gente hoje falando um pouco mais sobre essa pauta da questão dos professores. Sim. Que é uma coisa assim que nem a gente estava falando um pouco antes da entrevista, que vê-se um comentáriozinho aqui, outro ali, mas não se vê uma medida que seja assim realmente para resolver o problema, né? A gente vê muitos comentáriozinhos, né? Mas não vê nada assim para tomar providência com relação ao fato. Eu gostaria, Zé Carlos, que você começasse do começo. Zé Carlos é o mineiro que foi se formar na Inglaterra, é isso, Zé Carlos? Exatamente. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Eu precisava terminar os estudos e aí queria fazer um doutorado fora e fui para a Inglaterra com esse intuito. E eu queria me formar na área psicossomática. Então, eu sou um psicanalista clínico psicossomático. E fiz isso, me formei lá e me especializei na área de sistêmico, né? E aí trabalho hoje com relacionamento, estou bem focado nisso, relacionamento interpessoal e os relacionamentos em todas as áreas, pais e filhos, filhos e pais, e especialmente agora. Só abrindo um parênteses aí, ele não se formou agora e veio para cá, ele já se formou há quanto tempo? Há pelo menos 10, 12 anos. E atuava lá na Inglaterra e agora veio para cá. Sim, sim. Até senti isso, que eu estava servindo muito tempo lá. Era hora de tentar contribuir de alguma maneira aqui no país. Então, na área sistêmica, é muito importante a questão do relacionamento. Eu estou trabalhando hoje num workshop muito especial, específico, né, com professores. Trabalhamos isso lá fora, trouxemos para cá. Esse workshop a gente trabalha a comunicação psíquica entre pais, escola e alunos. Né? Lógico que os alunos são os filhos, mas de qualquer maneira a gente está colocando aluno como sendo uma consciência psíquica que precisa se relacionar. Então hoje nós temos um adoecimento, né, do professor, numa situação crítica. Nós temos milhares de professores afastados do seu trabalho porque, segundo pensam, a profissão adoece, e na verdade a profissão não adoece. O professor, ele é apaixonado por aquilo que faz, ele é vocacionado, e toda vez que alguém que é apaixonado, vocacionado, trabalha, o trabalho energiza ele, faz ele melhor, ele fica mais bonito, fica interessante, mais inteligente. Então, a profissão de professor não adoece ninguém. O que adoece é quando esse professor tem que atuar e ser desdobrar, né? se desdobrar além do professor. Ele não está preparado para ir além daquilo que ele é vocacionado. E aí ele adoece. Ele não só adoece, como ele adoece outros em volta dele. O que você acha, Zé Carlos, que tem assim, tem sido a maior carga em cima dos professores hoje? O que tem mais atribuído para que eles tenha se desgastado tanto dentro de uma sala de aula? Tem uma cilada para o professor, de maneira geral, não importa a idade do aluno. Olha, para eu explicar isso, eu tenho que te dizer o seguinte: a gente se comunica verbalmente, a nossa comunicação verbal, ela é bem pequena, está próximo de 7%. O restante da comunicação não é verbal. Então você tem a expressão corporal, mas eu quero falar não disso especificamente, mas eu quero falar da comunicação psíquica
que é onde os professores e alunos e pais precisam se comunicar. Então, veja bem, dentro da comunicação psíquica se forma uma consciência em quase tudo aquilo que nós fazemos. A primeira consciência é a consciência primária, onde se forma na base familiar. Quando você nasce e cresce em uma família, você não contribui em nada nessa família, você só recebe. Então você é treinado exaustivamente para assimilar o sistema dessa família. Você tem que se tornar um membro que faz parte desse contexto do sistema que essa família está montando. Então ali, a criança assimila os valores, todos os valores, a forma de vida, ela se torna um deles, o sistema forma essa pessoa. Então, a partir daí, quando ela está fiel ao sistema dela, ela pode então participar de outros. Então, na fase adulta, você se torna alguém profissional de uma área, e dentro dessa área profissional é um novo sistema com os valores, porque uma inconsciência, que nós chamamos de consciência, mas na verdade é uma inconsciência, ela se forma pelos valores que se defende. Então, os jornalistas têm uma inconsciência. Dentro dessa inconsciência tem a ética que faz tudo funcionar conforme. Quando um jornalista ele peca contra o sistema, então ele se exclui, ele nem é excluído. Quando ele erra contra esse sistema, imediatamente ele está excluído do sistema. Uma vez excluído, ele se sente sozinho, abandonado, uma série de coisas acontece. Então, precisa de alguma forma essa inconsciência incluí-lo novamente. Então, há um sofrimento na exclusão. O que acontece é, quando Que é, na verdade, o que faz com que ele recobre a consciência. Faz sim, mas precisa de todo um processo. Ele não consegue fazer isso sozinho. Então, geralmente, na profissão especificamente, vai ter uma autoridade que traz ele de volta. Vai ter alguém, a cobrança, né? Sim, que vai fazer com que ele se conecte novamente. Ele fica desconectado. Quando você tem a consciência do professor, por exemplo, então os professores defendem seus valores ali dentro, ok? Só que para ter consciência de professor, precisa ter a consciência primária. A consciência do professor tem que concordar com aquela consciência primária que ele recebeu. Aí então ele tem a secundária, que é de professor, eles têm ali os valores que são defendidos, tem toda uma coisa, um comportamento. O professor ele tem um cacoete, né, do professor em si. Em alguns casos, essa pessoa é professor. Então, eles estão ali demonstrando quem são. O aluno, que consciência que ele tem? Quais são os valores que um aluno defende? Entende? O aluno, ele não tem absolutamente nada para defender, porque ele não sabe por que, na verdade, está ali, ele não tem conhecimento e não tem obrigação como aluno. Então, os alunos, eles não têm uma regra do aluno. Quando tem muito, na escola tem alguma coisa lá, mas ele não tem parâmetro. Por exemplo, o jornalista, ele tem a consciência nacional, sabe? Não é local. Se você é jornalista aqui, é jornalista em qualquer lugar do Brasil. O aluno é aluno local, mas ele não tem consciência nenhuma ali. Então cobra-se dele algo que ele não sabe o quê. Ele não sabe como se comportar. Ele não tem os valores dentro dele. Ele não foi treinado com esses valores. Então ele não sabe como se defender, não sabe onde ficar. Ele pertence ou não pertence. Ele não tem essa noção de pertencimento. Então, totalmente perdido, vem um professor para corrigi-lo geralmente de algo ruim que ele está fazendo. Ele até pensa que pode, porque ele não tem parâmetro nenhum. Então o professor vem e corrige esse aluno. O maior mal que acontece com o professor é quando ele vai corrigir esse aluno, ele imediatamente sai da postura de professor e vai para a postura de pais. E ele chega a dizer para o aluno: eu tenho filho da sua idade, né? Eu estou fazendo isso por amor a você. E alguns mais novos, há casos até que eles se nivelam mentalmente como uma criança, né?
Sim. alguns professores novos, jovens. E querendo ajudar, porque eles querem dar o melhor deles. É. E aí, o que acontece? Esse aluno imediatamente vê psiquicamente esse professor na postura de paz. E aí ele vai defender seus pais. Ele vai dizer, você não pode entrar aí. Você não pode falar comigo dessa maneira. Esse tom que você usou, esse todo seu, né, colocado da expressão corporal, é do meu pai ou é da minha mãe, não se parece com o professor. E aí ele, o aluno, sai imediatamente daquele assunto que o professor estava tratando, que era professor e aluno, e vai para a postura de filho, que vai defender seus pais. Onde começa o atrito, né? Um atrito tenebroso às vezes, e aí o aluno agride, e as pessoas ficam sem entender por que o aluno às vezes fica tão violento. Mas não tinha necessidade, não precisava empregar tanta força naquilo. Mas a verdade é que, para o aluno, a ofensa foi tão grande e aquilo era necessário. Então, bom, nós precisamos compreender que tudo que nós estamos falando aqui tem uma linguagem de amor. O professor amando o aluno, querendo que ele seja melhor, o aluno amando os pais, querendo que os pais façam não isso, sejam substituídos. não sejam substituídos. E aí, essa linguagem de amor que a gente chama, nós temos duas formas de amor. Nós temos o amor que cura. E você não acha que hoje em dia está tendo assim um pouco de omissão também por parte dos pais, José Carlos? Porque a gente percebe que a cada dia está mais difícil você encontrar crianças como as crianças da nossa geração, que nem está tão longe assim, né? Porque nós não estamos tão antigos assim. Sim. Mas na nossa época a gente costuma dizer que a gente era criado no olhar, né? Pai olhava para um lado, você sabia o que era, olhava para o outro, você sabia o que era. Sim. Hoje em dia, as mães esguelam, brigam, algumas, né? E a criança não tá nem aí. Outros filhos tá derrubando a casa na frente dela, vai no mercado com ela, se joga no chão, faz pirraça, e ela não tem autonomia, autoridade nenhuma sobre o filho. Então a gente percebe assim que alguns, acredito eu, que por não ter noção de como educar, outros porque realmente não quer ter, porque educar é difícil. É muito difícil você educar um filho. E acabam usando a escola como depósito de filho. Os menos favorecidos até vivem cobrando do governo, vivem cobrando de prefeitura, escola de tempo integral. Para quê? Se livrar dos filhos, lógico. Não é? E é uma coisa que assim atribui muita carga em cima dos professores. Sim, sim. Deixa eu só e muitas fechar. vezes acho até que peca muito na qualidade do ensino, porque o tempo que o professor está ali educando um filho que teria que ter sido educado em casa, porque na escola ele tem que aprender e não ser educado. Educado ele tem que ser em casa. Lógico. Né? É onde também vem a deficiência da qualidade de ensino. Só colocar para você, para os pais compreenderem, quando eu disse que tudo ali está envolvido o amor, e eu estava dizendo que tem um amor que cura, que nós precisamos chegar nele, e aí as pessoas precisam usar mais esse amor. Tem uma ilusão que se nossos filhos forem amados, e muito amados mesmo, de verdade, eles então se tornarão pessoas excelentes, maravilhosas, o amor resolve tudo. Isso não é verdade. Nós vemos aí os filhinhos tão amados, e se torna aquilo que os pais não desejavam. A questão do amor nós temos dois tipos de amor atuando, o amor que cura e o amor que adoece. Então, há milhares de pais amando seus filhos com amor que adoece, e os professores amando seus alunos com amor que adoece. Então, nós estamos buscando culpados, onde na verdade não é questão de ser culpado. Veja bem, você me perguntou, os pais, a omissão dos pais. Ora, eles têm que se omitir porque é uma área que eles não sabem fazer absolutamente nada. Antes da entrevista nós falamos sobre a questão do diálogo. E você me atentou para uma coisa que eu não havia pensado nisso ainda. Mas que, claro, você tem toda a razão. Quando dizem que tem que haver muito diálogo. O que foi que você me falou? Eu disse que
mas uma ilusão também dentro do que se conversa o tempo inteiro. E quando eu falo isso, às vezes eu apanho, sabe? Que o diálogo, ele está para a solução de muitas coisas, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. Em todo lugar se diz, olha, tem que ter muito diálogo, mas a verdade é, nós temos um diálogo vazio. Olha, não adianta eu sentar aqui para dialogar com você na sua área, porque eu não entendo absolutamente nada. Então você vai me perguntar coisas e eu jamais vou conseguir responder a você de forma que te satisfaça. E vice-versa. Talvez, né? Na minha área você entende muito mais. Então, eu não vou conseguir ter um diálogo com você satisfatório. Entende? Você vai sair com a impressão de que, cara, esse cara não sabe absolutamente nada da minha área. Eu não sei mesmo. Então, e aí a gente até comentou que essa questão do diálogo pode até ser uma faca de dois gumes, né? Porque se a pessoa não tem conteúdo e vai tentar um diálogo com o filho, por exemplo, ou o filho com o pai e a mãe. Sim. Hoje os pais chegam para os filhos e dizem, filho, eu vi uma propaganda aqui na televisão brasileira dizendo o seguinte, converse com o seu filho sobre drogas. Aí o pai chega para o filho, vamos falar, filho, vamos conversar sobre drogas. O filho vai dizer, pai, você quer saber o quê? Por que isso, pai? Quem entende é o filho. O pai não está sabendo absolutamente nada. Então, esse diálogo é vazio. Eu estou falando do diálogo vazio porque muitas vezes você pede para que haja o diálogo, mas não dá conteúdo para o diálogo. Então, veja bem, nosso trabalho consiste em dar ferramentas. Nós estamos hoje em Campo Grande voltado... É isso que você ministra na sua palestra? Sim. Então, eu não só ministro como palestra, mas eu treino. Então, é diferente. Nós damos um treinamento para os professores. Porque, veja bem, para mim, particularmente, a responsabilidade disso tudo é do professor. Porque quem tem a sabedoria, quem tem o conhecimento? Se os pais estão numa ignorância que eles estão perpetuando, então, nosso modelo de educação de filhos vem dos nossos pais. Então, nossos pais conseguiram transmitir para nós isso, nós estamos replicando e tentando fazer o melhor. Então, nós estamos perpetuando uma ignorância e nós temos os professores que é a fonte da sabedoria. Então, veja bem, o professor é a coisa mais linda que a gente tem. Sem ele não existe mais nada. Mais nada. Então, ele é a fonte da sabedoria. O professor é que tem que ter a percepção do que precisa. Então, para ter diálogo com os pais, você precisa colocar algo dentro deles. Se você não colocar algo dentro deles, não terá diálogo. Okay? Para ter diálogo com o aluno, você quer ver uma coisa? É tão séria essa coisa do aluno e do filho. Eu estava almoçando agora com uma família, e aí o filho tentou dizer alguma coisa, a mãe disse, não, ele não falou nada. Ele ia dizer a você, não, já sei o que você quer, você vai querer tal coisa. Tá bom, eu não sei se era isso que ele queria. Nem ele ele tem direito, entende? O aluno, ele não é ouvido. Os filhos não são ouvidos. Quando o filho começa a falar, os pais já sabem o que ele quer dizer, interpreta por ele e já responde. Então, quanto tempo alguém para ouvir? Porque uma criança, ela demora muito concluir o raciocínio lógico. Esse puxão de orelha serviu para mim. Para que ela possa se expressar. Sabe? Então ela não tem direito. É porque eles dão muita volta, doutor. Eles dão volta, contam uma história inteira para dizer uma coisa. Necessário para eles. Totalmente necessário. Por quê? Porque eles estão completando, eles ainda não estão totalmente formados. Então, eles buscam mais do que nós, onde encontrar o argumento certeiro. Para derrubar a gente. Isso, porque é isso que eles precisam, de fato. Então, enquanto eles estão tentando encontrar o argumento, eles são desarmados. Eles são poldados, aí eles se perdem. E aí ele fica na angústia, nervosos porque perderam o fio da meaça. Não conseguiram se expressar e não tem quem possa ouvi-los. Então, geralmente, os pais estão adoecendo os filhos, os professores. Gente, isso não é que eles queiram, entende? É o amor que adoece, é por amor. Filho, eu estou fazendo isso por amor a você. Você não vai em tal lugar porque eu te amo. Não, é assim? Quer dizer, não vai. Os pais falam, não vai. Mas é para te proteger. Ele não quer essa proteção, ele quer ir.
Então, os pais precisam de outro argumento, outra motivação. A questão do porquê sim, porquê não resolve mais, né? De jeito nenhum. Olha só, se você entender... O meu, que você conheceu agora, há tempos que ele vem me atropelando, querendo pintar o cabelo todo de branco, e eu não deixo. Mas mãe, por quê? Por que não? Mas por que não? Porque não, já falei que é não e acabou. e aí ele não aceita, ele fica em minha... E como ele se sente? Como que ele se sente? Muito bravo. Ele se sente ninguém. Tá? Ele não pertence. Mas e o que eu tenho que fazer? Deixar pintar de branco? Não sei se deixar seria o caso, mas fazer com que ele pudesse compreender que tem um motivo, tem uma razão. Eu já falei, estraga o cabelo. Isso não é motivo para ele, porque ele pode raspar o cabelo. Pode... Foi o que ele falou para mim. Então, não é motivo. Tá então, aí, vou falar o quê? Tem que ter um motivo. Vai ficar horrível. Forte. Também não. Porque ele não está se importando. Sabe por quê? Com o cabelo branco, aquela menina que ele quer impressionar, ela vai achar legal. Não, ele já está namorando. Então talvez é namorada, pronto. Ela não quer que ele pinte. Ele tem uma razão, se ele está insistindo, tem um porquê. Então, O porquê que está dentro dele é importante para ele. É muito importante para ele. então eu tenho que Olha deixar só. ele pintar o cabelo de branco. Não tem que deixar simplesmente, mas tem que convencê-lo que você tem uma razão maior do que o que está motivando ele. Então veja bem, se a namorada diz não e mesmo assim ele quer, se a mãe diz não e mesmo assim ele quer, a razão é grande. Tem um motivo que está guardado, está escondido e que movimenta ele o tempo inteiro nessa direção. E aí ele precisa ou expressar o motivo, e aí a mãe, a namorada precisa É por causa do ouvir. joguinho japonês que ele joga, que o menininho lá tem o cabelo branco. Mas talvez o joguinho japonês apenas inspirou uma razão interna. Essa razão, ela pode ser muito maior. Sabe? Tem algo maior. E aí, se ele consegue expressar e tem quem possa ouvir o algo maior, ele coloca. Depois que ele se expressa, olha só, depois que ele conseguir se expressar de toda forma e ser ouvido, talvez ele não precise mais pintar o cabelo. Acabou o problema. Ele perdeu a graça também. Mas enquanto isso não acontecer, ou enquanto ele não for convencido que tem uma razão maior, e aí, razão maior sua, não é ele ficar feio, ele nunca vai ficar feio para a mãe, sabe? Não é estragar o cabelo, não. A razão maior sua é uma situação, um sentimento que você tem de que seu filho vai ficar para a sociedade, ou para a escola, ou para a namorada, ou para alguém, para você nunca. Ele pode ser colocado numa classe de não aceito, de uma rejeição qualquer. Ele pode ter algum impedimento, mas isso é psiquicamente, quer dizer, pode ter algum impedimento em Olha, alguma doutora, situação. se fosse um dos outros filhos meus, poderia ser esse, mas esse aí tá nem aí pro que os outros pensam. Mas não é ele, é você. Então, mas justamente por eu saber que ele não liga, eu não tenho essa preocupação com ele. Porque ele tira de letra, Ou sabe? não tem porquê não deixar ele pintar o cabelo. Mas vai estragar. Então, mas é dele. Não fui eu que fiz. Mas vamos voltar para o nosso workshop. O nosso papo é muito bom e eu acho que dava assunto para muito tempo. Dava não? Creio que sim. Eu quero que você volte aqui para a gente fazer outras etapas de entrevista. Voltarei. Mas eu gostaria que você dissesse lá, para quem está ouvindo essa entrevista, assistindo a gente aqui, as escolas que se interessarem, que tiverem interesse no teu trabalho, quiserem esse treinamento que você dá, você atende só escolas particulares, da rede municipal, da rede estadual, como funciona e como que podem entrar em contato com você? Bom, olha, a gente atende todas as escolas, né? Então, como a gente está vindo para cá agora, eu cheguei aqui no domingo, né? Estou me instalando, acabando de chegar, estou preparando o lugar para a clínica, para o consultório e tal. Então, não instalei os telefones, né? Tem os contatos que a gente pode colocar depois, mas eu vou atender com muito carinho, muito amor. Eu fiz o primeiro workshop aqui com alguns professores, eu fiz,
foi muito bem aceito por eles, né? Nós estávamos fazendo na Europa, em Portugal, na Espanha, lá na Inglaterra mesmo, em Londres, mas aqui no Brasil eu fiz em Belo Horizonte, Divinópolis, uma cidade próxima a Belo Horizonte, e logo surgiu o convite para vir para cá. Então eu vi com esse sentimento que nós temos que socorrer o professor, sabe? É tudo que nós temos. O professor nós não podemos mais aceitar que o professor seja tratado da forma que é, tentando fazer o melhor para todos. Então, ele ali representa o governo, o prefeito, os pais, ele mesmo, a sociedade, todo mundo ele está representando lá e tentando formar cidadãos, e sofrendo, dando a saúde dele, né? Então, nós precisamos trabalhar esse professor. É lógico que, como o que eu estou atuando é algo novo, talvez, penso eu, não sei, se tem outra pessoa fazendo igual a mim, o professor tem uma certa reserva, ele fica meio preocupado no começo, depois ele se solta, depois ele entende. Sabe? Quando ele entender, por exemplo, na maioria dos workshops que eu faço, o professor pergunta: o que eu faço quando o aluno está aprontando? O que eu faço para não entrar na postura de paz? Eu não vou responder isso aqui. Mas a gente responde lá no workshop porque é o treinamento, para que ele entenda como que ele vai se posicionar. E aí tem alguns professores que depois que passam, eles falam assim: rapaz, aquilo é milagroso, aquela coisa, é milagre, porque daí eu fiz com meus alunos na classe e o resultado que eu tive, sabe? Mas eu não quero que o professor vá, depois do workshop, consertar o aluno dele. Na verdade, eu quero que esse professor trabalhe os pais desse aluno. Nós vivemos uma situação que o governo brasileiro, né, montou uma estrutura fortíssima, que é o MEC, para preparar os professores. E aí, por outro lado, você tem os pais sem nenhum amparo. Os pais ficaram sem nada. Ninguém pensa neles, só cobram desses pais. Os pais têm que ter um nível de entendimento a ponto de responder o MEC. E os pais estão treinando filhos de uma forma onde esses filhos estão, no momento atual, olha, nós somos hiper atrasados. Se nós achávamos nossos pais atrasados quando a gente era adolescente, você imagina os de hoje em relação a gente. Nossa. Então, na minha época, meu pai era atrasado, mas nós vivíamos na mesma região, andávamos no mesmo meio de transporte, não conhecíamos celular, televisão ninguém tinha, era uma coisa totalmente, e meu pai era ultrapassado. Agora, você pega um celular e a gente usa para atender e ver as mensagens, né, e a gente bate os dedinhos lá, porque a gente não sabe mexer na coisa, aí você dá para o menino, ele desvenda aquele negócio na sua frente, e você imagina o que ele pensa a seu respeito. Nossa, dinossauro. Então, e nós queremos educar essa pessoa. Na nossa conversa com ele, nós já entramos perdendo. Então o MEC prepara os professores e não prepara os pais. Não tem nada para esses pais. É nessa lacuna que nós queremos entrar. Naquilo que o MEC deixou em relação a esses pais, mas nós precisamos contar com o professor. Porque os pais acreditam muito nos professores. E os pais têm uma dívida com esses professores, uma dívida em amor, sabe? Mas o diálogo entre os pais e os professores é que precisa existir. E não dá para ser um diálogo vazio. Não dá para o professor vir com aquela técnica toda de professor e conversar com o pai que não tem nada para oferecer. Sem nenhum conhecimento de causa. Sim. E aí o pai fica pequeno o tempo inteiro diante da situação, a mãe, né? Os pais ficam pequenos e aí eles, não sabendo o que fazer, não tem como contribuir para que esse filho vá para a escola como um aluno. Então complica bastante as coisas. Olha, muito boa entrevista e, como eu te falei, vou te esperar novamente aqui no Conteúdo MS e quero te agradecer por ter vindo primeiro aqui nos prestigiar e trazer tão ricas informações. E você, professor,
leve essa informação para a sua escola. Tenho certeza que vai ser de grande valia e vai ajudar vocês, com certeza. Zé Carlos, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, estou à sua disposição, tá bom? Obrigada.